Olá, pessoal. Meu entrevistado de hoje é o Daniel Salomão. Ele foi aprovado em primeiro lugar no concurso Alerj, no cargo de especialista legislativo. Daniel, antes de mais nada, eu quero agradecer pela sua disponibilidade, dar essa entrevista. Você que já deu uma entrevista por escrito também, agora dando essa entrevista em vídeo, para contar um pouquinho como foi a sua caminhada até a aprovação. Geralmente, aqueles que passam em primeiro, todo mundo quer saber qual foi o segredo, o que fez de diferente, acaba sendo um exemplo, né, para as pessoas aí que estão em busca ainda da tão sonhada aprovação. Então, mais uma vez, muito obrigada pela entrevista. Parabéns por essa conquista. E para a gente iniciar, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando aí de onde você é, se não se importar a sua idade, qual a sua formação. Olha, é um prazer estar aqui, porque o Estratégia realmente foi muito significativo na aprovação. Todos os materiais, todas as ferramentas que ele disponibilizou, com certeza foram decisivos na hora de ter mais tranquilidade, na hora de ter mais conhecimento durante a realização das provas e conquistar a aprovação. Eu sou formado em comunicação, eu tenho 29 anos, atualmente estou cursando Direito, muito por causa da bagagem que a gente já vai tendo quando estuda para concurso público, e atualmente eu exerço o cargo de técnico de controle externo no Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Essa caminhada de concurso, para mim, começou em 2016, e aí eu fui realizando, primeiramente, um foco na carreira fiscal, só que as oportunidades foram se abrindo, e aí a gente tem que aproveitar. A gente vai conversar ainda mais sobre isso, né? Mas primeiro eu queria que você me falasse o que te levou à jornada de concurseiro, o que te levou a estudar para concurso. Você começou, né, que inicialmente seria um concurso para a área fiscal. Por que a escolha dessa área também? Eu trabalhava numa agência de propaganda aqui no Rio de Janeiro. Eu sou diretor de arte, assim, por formação, por especialização. Então, ele lidava com diagramação, elaboração de campanhas, de publicidade. E aí, começou a ficar uma forma muito desgastante ter que chegar no trabalho com hora para chegar, sem hora para sair, um salário relativamente baixo, que basicamente o transporte e a alimentação já consumiam bastante salário, e assim, isso vai desgastando durante o tempo. E tinha um grande amigo meu que trabalhava comigo, acho que ele já tinha uns 40 anos, e não conseguia sair daquela faixa lá de 3.000, R$ 3.500. E assim, isso vai dando uma certa agonia, e quando você olha muito para o futuro, você começa a tentar ter perspectivas melhores. E quando eu vi aquela capa assim, de jornal, auditor fiscal inicial 18 mil, eu falei, é isso mesmo, é uma coisa que só depende de você, então vou tentar, vou dar uma força, um foco maior para tentar passar para concurso. Uhum. E durante a sua caminhada, você precisou conciliar os estudos para concurso público com o trabalho, com outros projetos pessoais, ou pôde se dedicar integralmente? Então, teve um fato decisivo que eu pedi demissão do meu trabalho, porque eu tive um problema físico, eu rompi meu ligamento, eu tive que ficar parado um mês sem andar quase. E aí eu aproveitei para pedir demissão, porque o meu trabalho estava mudando de lugar, estava indo para um lugar bem mais longe, eu ia gastar um tempo muito, muito grande de deslocamento. E aí eu pedi demissão para tentar ficar exclusivamente estudando. E aí eu consegui ter um dia completamente livre e ter um foco bem grande para estudo. Uhum. E você é casado, namora, tem filhos? A sua família entendeu, né? Para muitos, essa loucura de jogar o trabalho por alto, porque, querendo ou não, foi uma decisão sua de pedir demissão para poder se dedicar integralmente a um projeto, né? Que, assim como era seu trabalho, tinha data, tinha hora para começar, mas não tinha hora para acabar. Não, na realidade, a minha família agradeceu, né? Porque antes de fazer comunicação, de me formar, eu estava cursando odontologia na UFRJ, numa faculdade pública, porque meu pai é dentista, enfim, já tinha toda uma estrutura pronta, e aí eu desisti da faculdade para cursar comunicação. Isso, claro, provocou certa estranhamento e, enfim, ficou uma certa preocupação. Pô, você está largando o líquido certo para ir para uma coisa que tem alta rotatividade, enfim, ficaram meio que não acreditando nessa mudança da faculdade de odonto, que era uma coisa certa, para a faculdade de comunicação, que era uma coisa incerta. Quando eu desisti da comunicação, aquilo ali foi um alívio, né? Porque
fui tentar uma coisa mais certa, que é o concurso público, enfim, sabia que tinha um prazo indeterminado até a aprovação, mas que, de fato, poderia me trazer muito mais frutos do que o meu trabalho de onde eu estava trabalhando. Então, a minha família super entendeu. Atualmente, eu sou casado, tenho uma filha, mas na época eu era solteiro e eu tinha um tempo total exclusivo de dedicação para os estudos. E no seu histórico aí de aprovações, né, o que você destacaria? E passou por reprovações também? Sim, passei por reprovações nos concursos iniciais, que eu, por exemplo, abria fiscal de transportes. Aí, como as matérias eram parecidas, eu ia e migrava, enfim. Eu acho que de fato levou à aprovação foi ter um pouco de flexibilidade, de ter um pouquinho de saber que, pô, eu posso sair um pouco da área fiscal? Posso, mas assim, é o que tem. Então a gente tem que saber jogar com as cartas que a gente tem, dançar conforme a música, porque eu acho que é um cenário diferente do que era visto em 2010, que tinham bastante concurso para o mesmo órgão, com frequência. Eu acho que eu não pude me prender a isso. E aí, quando eu abri meu leque, abri minha cabeça, fui mais flexível, aí isso me permitiu conquistar as aprovações. E aí, os seus destaques que você colocou na entrevista por escrito foi um concurso que você exerce o cargo hoje na área de controle, né? Um concurso na Assembleia Legislativa do Rio, que foi o que você passou em primeiro lugar, e um também da área fiscal, que foi o concurso de Santa Catarina, né? Sim, esse foi o último que eu fiz. A gente carrega o fardo do cadastro reserva, mas, enfim, se existe alguma expectativa de ser chamada, a gente fica lá naquela fissura, porque realmente seria para largar a caneta e se aposentar. Porque eu tenho para mim que é um dos melhores cargos do Brasil, que é o cargo de auditor fiscal e especial de Santa Catarina. E aí a gente pode contar, né? Um como primeira aprovação, o do meio em primeiro lugar, e o último foi realmente na área que você tinha focado inicialmente. Então, os três, qual foi a sensação na hora que você viu seu nome na lista dos aprovados, viu que nesses concursos tinham dado certo? Olha, de fato, o primeiro concurso que eu passei foi aquele que sabe, tirou do fundo do poço, que estava recebendo nada, estava só gastando com estudo, gastando, estava assim, economicamente inativo. E aí, quando passa, principalmente para o concurso, que apesar de ser nível médio, é um concurso bastante concorrido e que, por si só, o salário inicial já representa mais do que a renda média da maioria da população brasileira, isso é um conforto extremamente grande. Agora, o segundo, que foi da Assembleia Legislativa, foi meio que peguei surpresa, porque foi meio que eu tinha acabado de fazer a prova do tribunal, e aí surgiu um tempinho e abriu essa oportunidade. Como não tinha saído o resultado, eu falei, vou focar bastante na Assembleia Legislativa, fazer bastante exercício, muito exercício mesmo, refazer, e bastante regimento interno, a apostila aí do Estratégia de Regimento foi, assim, perfeita, porque aquelas questõezinhas literais que o professor coloca no final da aula foram, assim, essenciais para a memorização, e acabei logrando êxito desse primeiro lugar. E o último foi em 2018. Ele foi um concurso com bastante matéria, com 3 provas, um concurso extenso, e era tudo ou nada. Eu fui de Awimp, de férias, no trabalho, e não consegui entrar para a lista dos aprovados, que eles foram até recentemente chamados, mas ainda carrego ali a expectativa. E vida social, né? Você no auge da sua juventude, morando no Rio de Janeiro, a gente sabe que é uma cidade repleta aí, né, de oportunidades para quem quer sair, de opções para quem gosta de sair. Como que ficou a vida social? Você conseguiu se manter direitinho nos estudos, focado? Ou você tinha aquele dia de descanso que você tirava aí para estar com os amigos, com os familiares? Olha, no começo eu achava muito imprudente começar a tirar dia de folga, começar a tirar day off de estudo, porque eu precisava, pelo menos, fechar algumas matérias, assim. Eu precisava ter o contato com as matérias e, assim, como eu ia para curso presencial e tinha aula basicamente todo dia, se eu saísse um dia, provavelmente no dia seguinte ia estar desanimado, ia estar descansando, porque é cansativo sair, enfim. Então, eu precisava ter uma regularidade muito grande e vida social acaba tirando muita atenção. Então, no começo, eu achei necessário me abster, ter esse tipo de renúncia. Enfim, é um preço que tem que se pagar. Eu acho que quem entra para a vida de concurso já espera alguma coisa desse tipo, Uhum. principalmente para quem quer prestar concursos grandes.
E você comentou aí, né, sobre as suas, sobre apesar de ter começado para a área fiscal, né, seus desvios aí no meio do caminho, foram desvios aí que eu acho que é por oportunidade, por ser concursos no Rio de Janeiro também, né? Mas quando que você acha que vale desviar o foco, fazer um concurso, mesmo que ainda não seja o concurso dos sonhos? Eu acho que vale. Para quem está muito tempo estudando para alguma coisa só e não conseguiu nenhuma aprovação, eu acho que vale começar a abrir mais o leque. Porque já está com uma bagagem boa, pode deixar, eu acho que, de ver uma matéria com tanta frequência e depois voltar 2 meses depois, fazer aquele estudo pós-edital focado, e eu acho que as trilhas aí do Estratégia ajudam bastante nisso. Eu acho que vale a pena, porque se já está há algum tempo e está batendo na mesma tecla, eu acho que é aquela síndrome do filme ruim, né? A gente não precisa ficar até o final do filme para saber que vai ser ruim. A gente pode ter um planejamento mais flexível e ter essa adaptabilidade, assim, na hora de prestar a prova. E fazer muita questão, né? Fazer muita questão. Eu acho que quem quer ser realmente aprovado tem que fazer muita questão, principalmente as questões da banca, e refazer, principalmente, as questões. Daniel, foi quanto tempo de preparação? Há quanto tempo você se considera aí um concurseiro? Você fez, né? Há quanto tempo você trilhou essa jornada aí no mundo dos concursos? Em 2016, lá no metade de 2016 para frente, eu comecei a ter o contato. Só que eu não me considerava concurseiro porque eu estava naquela de ir para a aula, assistir 3, 4 horas de aula presencial, voltar para casa, não fazer exercícios, enfim. Só comecei a pegar o ritmo, assim, realmente me considerando um concurseiro, em 2017. Que aí eu comecei a ter contato com estratégia, via bastante vídeo no começo. Eu ainda não estava muito familiarizado com o PDF. E aí, depois que eu comecei a ler o PDF, eu acho que foi, de fato, o ponto que eu falei, cara, agora eu estou estudando de verdade. Agora, eu posso ter alguma chance de passar em alguma prova. Porque eu estou lendo, estou relendo, memorizando, marcando, grifando. E aí, sim, eu me considerei um concurseiro. Você deixou de ser aquele concurseiro passivo para ser, de fato, concurseiro ativo, né? Eu achei Com interessante, certeza. você comentou já isso algumas vezes aqui na entrevista em vídeo, na entrevista por escrito também, que a sua caminhada, então, começou, né, num curso presencial, mas aí, à medida que você foi ganhando experiência, conhecimento, você migrou, né, para as videoaulas e, posteriormente, para os PDFs. Com certeza. E ainda falo que, sim, por mais que eu estivesse com o tempo total disponível, no meu começo, eu estava desempregado, assim, 10 horas de estudo líquidas naquela época nem se comparam com 2 horas que eu pego para estudar aqui. A quantidade de coisas que eu consigo rever em 2 horas atualmente, com toda essa bagagem, é muito maior do que passado. Assim, eu acho que ter essa inteligência de estudar de uma forma ativa muda tudo, muda completamente a forma de você, da sua forma de compreensão, da sua forma de memorização e na sua segurança durante a prova, né? Porque a prova é lida, né? A prova não é alguém falando, perguntando alguma coisa, você tem que ler a prova então, e entender. Acho que a leitura, principalmente, é decisiva nesse ponto. Uhum. Em algum momento você chegou a estudar sem ter edital na praça? Assim, como que você fazia, né, para manter a sua disciplina nos estudos? Sim, no começo a gente tem que se guiar por alguma referência, e eu peguei o edital do ICMS Rio, porque ele é bastante completo, tem muita matéria e são matérias que você pode aproveitar para outros concursos. Então, acho que pegar um edital completo, acho que o mais completo atualmente é o de Santa Catarina, que basicamente são réplicas de matérias do ICMS Rio. Para quem quer seguir uma carreira, um concurso de alto nível, acho que um edital de fisco grande, ou até mesmo, se você quiser seguir a carreira de controle, um edital de TCU, por exemplo, já dá uma bagagem surpreendente. Assim, você consegue fazer vários concursos. E até aproveitando a sua experiência de aprovação, né? Muitos aí que iniciam realmente os estudos para a área fiscal, você estudou motivado por uma matéria de jornal que você viu, né? Falando da remuneração, acaba começando justamente, às vezes, por só conhecer a área fiscal dentro do mundo dos concursos, ou achar que uma remuneração razoável é só, né, na área fiscal, e aí está saindo, por exemplo, agora, né, muitos concursos na área de controle, né? No momento que a gente está gravando aí, foi retomado o concurso do Tribunal de Contas do
Distrito Federal, há outros concursos, né, TCE Rio foi retomado, há uma grande expectativa de concursos de tribunais de contas, né? Você teve muita dificuldade de migrar dos estudos da área fiscal para uma área de tribunais de contas? Você acha que é possível, né, o pessoal que está estudando aí para a área fiscal aproveitar essa oportunidade dessa leva que está vindo aí de concursos de tribunais de contas e fazer essa mudança, esse pequeno desvio no caminho? Com certeza, e eu acho que é uma oportunidade e tanto sair de um cargo de carreira do executivo, que é inchado por natureza, enfim, para conseguir algum aumento, você tem que conceder um aumento para milhões de pessoas e isso acarretaria um impacto muito grande. Ao mesmo tempo que, se você quiser cortar alguma verba do executivo, você provocaria uma economia muito grande. As áreas judiciária e do legislativo, de tribunais de contas, são áreas muito pequenas para conseguir benefícios e gratificações. Eu acho que é muito mais fácil. Então, as pessoas que estudam para a área do executivo deveriam olhar essa perspectiva de estar na esfera de um poder bastante atrativo, assim. Eu até entrevistei recentemente, né, um profissional do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e uma coisa que comentou é a questão, até pelo papel do órgão fiscalizador, né, de contas públicas, há uma independência muito grande, né, do órgão. Se fala muito da questão do ambiente de trabalho, né, que costuma ser o TCE, já foi eleito várias vezes aí como o melhor lugar para se trabalhar, e pelo que eu vejo, se estende aos tribunais de contas, né, a respeito de estrutura, principalmente, né, o que é oferecido aos servidores. Então, sem dúvida nenhuma, os tribunais de contas aí são ótimas oportunidades, não só para quem está estudando já direcionado, né, mas para quem está aí pensando também na área fiscal. Não, e é uma satisfação muito grande trabalhar realmente num ambiente de trabalho que é bastante amigável. Existe uma preocupação nos tribunais de contas com a capacitação, que é muito grande. Então, existem sempre cursos rolando, agora mais online, por causa da pandemia, mas sempre tem cursos, sempre tem coisas que vão te capacitar para se tornar um profissional melhor. E dá uma satisfação enorme, assim, em termos de você se sentir útil, porque você está realmente contribuindo. Quando você pega os relatórios dos tribunais de contas e lê as economias, os benefícios que eles provocam para a sociedade, são extremamente grandes. Isso dá uma satisfação muito grande. Para quem acha que serviço público não pode encontrar satisfação no serviço público, é mentira, pode sim. O Tribunal de Contas é um excelente exemplo disso. E já vou aproveitar para fazer o convite com as pessoas assistindo, que muito em breve eu vou combinar com você, deixa de marcar uma entrevista enquanto profissional. Como eu disse, né, os tribunais de contas aí estão saindo concursos, a gente sabe, né, que muda o âmbito, né, da União, dos municípios, do Estado, mas o trabalho é muito parecido, né, apesar de ter essas alterações no âmbito, cada estado ter alguns municípios ter o Tribunal de Contas municipais, mas muito em breve você pode ter certeza que eu vou pedir entrevista para a gente falar sobre a sua carreira. Mas voltando aqui a falar de você ainda enquanto concurseiro, né? Como que você conheceu a Estratégia Concursos? Eu recebi indicação. Nos cursos presenciais rola muita amizade, assim, e aí começa a falar, pô, você viu o Estratégia e tal. E aí você vê essa indicação de pessoas que estão cada vez menos presentes no curso, né? Pô, eu tenho um amigo que está vindo na aula e começa a faltar. Pô, eu pergunto por quê? Cara, eu tô estudando em casa. Tô estudando realmente em casa. Porque o Estratégia já estava bem completo nessa época, 2016, 2017, já estava assim, com ferramentas completamente diferenciadas assim, da concorrência. E aí eu falei, pô, eu não vou ficar de fora disso, né? Então eu comecei a estudar justamente por uma indicação de um amigo. Você viu o amigo faltando, pensou que era menos um concorrente e foi descobrir que era mais um forte concorrente, Mais porque um na forte. verdade ele não estava indo nas aulas, mas estava estudando forte em casa. E em relação à sua rotina de estudo propriamente dito, principalmente quando você, né, conseguiu migrar para estudar sozinho, estudar em casa através dos PDFs, quantas horas por dia mais ou menos você conseguia estudar? Né, você aliava, né, os PDFs também, em alguns momentos recorria às videoaulas, estudou por livros, como que eram os seus ciclos, exercícios onde entrava. Eu queria que você falasse de forma geral como foi o seu método de estudo e quantas horas por dia você conseguia estudar. No começo era aquela coisa, curso presencial, ficava o dia todo no centro da cidade, em torno de 8 a 10 horas fora de casa. O tempo líquido realmente de aula era muito menor que 10 horas. E aí, assim, depois lia livro quando chegava em casa, aqueles livros grandes, assim, que os autores começam a ser prolixos, você não sabe qual que é o entendimento que está valendo, porque fala de tudo.
E aí, assim, caraca, eu tô me perdendo nos estudos. Aí, quando eu comecei a estudar em casa, e o estudativo realmente cansa mais, conseguia fazer 6 horas, estudava, eu lia os PDFs, quer dizer, eu via primeiro mais os vídeos, eu pegava assim, direito administrativo, pegava 3 horas, estudava direito administrativo, depois pegava direito constitucional, estudava também umas 3 horas, tentava fazer poucas matérias, e aí depois eu via que, assim, se eu estou vendo uma matéria numa semana, eu só vou começar ver ela na próxima semana. Aí eu ficava assim, não, tá errado isso. E aí eu comecei a querer colocar menos tempo e mais matéria, para conseguir rodar mais, e eu acho que isso é fundamental, rodar bastante as disciplinas, porque se você está vendo uma matéria numa segunda-feira, você vai ver ela de novo, sei lá, um dia depois, ou 2 dias depois, isso é muito, acho que é fundamental, porque você está sempre recorrendo àquela memória, e aí essas 6 horas começaram a render muito mais do que as 6 horas que eu estudava 2 matérias apenas. Agora, atualmente, eu estou estudando para o TCE, para o Tribunal de Contas do Estado do Rio, e assim, a minha rotina está um pouco... eu não estaria mais bagunçado porque eu estou usando a trilha. E aí a trilha me dá uma boa indicação. Hoje eu acordei bem cedo, acordei às 7 horas, eu consegui fazer 2 matérias, por exemplo. E assim eu estou tentando tirar umas 4 horas de estudo para conseguir ter um bom rendimento. Porque eu tinha uma bagagem já anterior e eu estou conseguindo manter. E como que você faz ainda para conciliar os estudos agora com uma filha pequena, né? Você comentou comigo aqui antes da gente começar a entrevista que ela tem 9 meses. Eu vejo muitos passando por essa situação, né? De ainda ter filho que acorda de madrugada. Obviamente que eu vejo, né? Que apesar dos concurseiros ter muito a se dedicar à questão dos estudos, querem participar, né, desse momento importante da vida que é a paternidade, então de ajudar, colocar para rotar. Então, como que você faz ainda para conciliar, né? Além da vida de concurseiro, da vida de profissional, porque agora você trabalha também, ainda com a paternidade, com uma filha pequena, um filho ou filho pequeno? Filha, ela tem 9 meses. Assim, tem, não é, você não pode, eu acho que tem parte do pressuposto, você não pode definir, vou estudar de 8 às 9. Você vai estudar na hora que dá. Na hora que dá, você vai e já deixa o computador ligado, já deixa tudo pronto. Assim, eu acho que a grande sacada dessa trilha é que você não precisa perder tempo com esse tipo de preparação, porque já está tudo pronto, já está tudo entregue para você. Eu acho que se eu não tivesse isso, eu gastaria muito tempo tentando me planejar. E aí eu perderia tempo efetivamente de estudo. E aí é o tempo que dá. Eu tento estudar umas 3 a 4 horas por dia. Por exemplo, acordei bem cedo hoje, estudei de 7 às 8, a bebê estava dormindo, ela deu uma acordada, e aí eu, lógico, parei de estudar, fiquei, assim, acho que eu não trocaria isso. Ela acordou e estava eu, minha mulher e o bebê. Eu fiquei deitado ali com eles, fiquei meia hora, o tempo do bebê voltar a dormir, e depois voltei a estudar. Eu acho que tem que saber aproveitar também a paternidade ou a maternidade, mas também não pode abrir mão do estudo. Tem que saber rodar o pratinho e se equilibrar, porque não tem outro jeito. E é possível, assim, é possível. Eu acho que a motivação muda também e deixa a gente ainda mais forte para correr atrás de um objetivo, sabendo que agora não é só mais pela gente, né? Agora é pela família como um todo, né? Com certeza. O objetivo de estudar passa a ser parar de estudar. Eu acho que passando, ter uma vida mais equilibrada, com menos riscando essa tarefa. Estudar, lógico, para concurso. Porque estudar, como eu disse, na área de Tribunal de Contas, a gente está estudando sempre. Mas, assim, voltando ao que você tinha perguntado, passa a ser um tempo a mais que você vai poder dedicar para sua filha, para sua família. O serviço público pode te proporcionar esse tipo de vida equilibrada. Não é uma vida com muitos excessos, não é uma vida que você vai ter um jatinho, um carro de luxo, mas assim, eu acho que a maioria das pessoas não precisam disso. Eu gosto da minha vida, assim, eu tenho o meu tempo que eu dedico para o estudo, para a faculdade. Daqui a pouco eu vou entrar no site da minha corretora de investimento, vou aplicar um dinheiro que eu estava querendo aplicar. Enfim, é uma vida completamente equilibrada, muito equilibrada. Para quem gosta disso, realmente vale a pena. Daniel, você já passou por algumas experiências aí, né, de pré-prova, de preparação para a prova. Como que você geralmente leva, né, a sua última semana de preparação, é semana de estudo, é semana de descanso e véspera de prova também para você? É dia de relaxar ou dia de estudo? Eu não consigo tirar o pé na semana da prova. Pelo contrário, é uma semana que eu deixo para bastante revisões, bastante questões, acho que eu deixo separadas, já deixo anotado. Eu não me sinto bem tendo tempo disponível para estudar com uma prova 5 dias depois e não estudar, eu não me sinto bem.
Então, eu deixo só para revisão, nunca vejo assunto novo. Se eu não conseguir fechar o edital, não tem problema, tá tudo bem. Porque, assim, é um mito das pessoas que acham que vai ter que fechar o edital para passar na prova. Eu acho que quem tenta fechar o edital acaba pecando pelo preciosismo, e concurseiro acho que não pode ser preciosista, de querer fechar tudo, porque não dá, realmente não dá. A prova vai medir o seu nível de adaptabilidade às condições que o edital te impõe, aquela quantidade de matérias, o tempo, enfim, a questão, a CESP com uma errada numa certa, todos aqueles os obstáculos, a prova vai medir isso, e não se você fechou ou não fechou o edital. E aí, na véspera da prova, eu deixo especificamente, exclusivamente, para estudar lei seca. A lei seca, ela é fundamental para você não cair naquelas armadilhas que tem aquelas questões literais, aquelas questões pegadinhas, que são pontos certos na prova, que você tem que conquistar, porque são pontos que muitos da concorrência não vai conseguir conquistar. Então, as questões de decoreba, que tratam muito de letra de regimento interno, de Tribunal de Contas, ou de algum regulamento de algum imposto, ou o regulamento do próprio órgão em si, são fundamentais acertar essas questões para você conseguir uma posição mais à frente. E falando em fundamental acertar, falando sobre a questão de posição também, uma parte importante do certame, que na entrevista por escrito você comentou que você passou no concurso do Tribunal de Contas no município do Rio, é a questão discursiva, né? Ela é capaz aí de fazer com que concurseiros subam várias posições. Já conversei com pessoas que foram reprovados em concurso, ou melhor, não ficaram dentro do número de vagas, justamente por causa da discursiva. Então, como que foi a sua preparação para essa parte tão importante do certame? E já faz algum tempo, mas você lembra se fez diferença na sua colocação a nota dessa parte do concurso? A discursiva foi o que me colocou para dentro, porque na época a banca foi a EBFC, era uma banca que não tinha tanta tradição assim, e a média de corte nos objetivos ficou muito alta, ficou disparado. Eu fiz 90 de 100 na objetiva, mas teve gente que fez 98, teve gente que fez 95, por detalhes, assim. A partir do momento, quando começa a ficar muito alta a nota de corte, de você tirar 90 para tirar 91, assim, eu acho que não é o tempo de estudo ou a quantidade, a sua carga de estudo que você estudou é o que diferencia, mas é um momento ali. A prova também tem o seu momento e, assim, foi uma sacada que teve durante a prova que, enfim, o cara que tirou 98 teve e eu não tive, enfim. Só que a discursiva foi um momento que eu acho que dá uma equalizada, assim, para quem está preparado, consegue avançar muita posição. Eu acho que ela é fundamental. Eu me preparei com a ajuda de 2 amigos, né? A gente ficava, nós 3 estávamos prestando o mesmo concurso. Eu estava propondo uma questão, enquanto os outros 2 corrigiam a minha prova, e ficava uma coisa, cada um se ajudava. E o segredo realmente é fazer bastante questão, muita questão mesmo, trabalhando a criatividade, destravar a escrita, que eu acho que isso é fundamental. Porque mesmo destravado, eu acho que eu me lembro, eu terminei a prova cravado no tempo. O cara já estava puxando a folha de prova, assim, porque eu fiquei querendo fazer letra bonitinha, fiz a folha de rascunho. Eu acho que hoje em dia eu não faria mais isso, porque por causa dessas experiências passadas. É uma prova tensa, assim, então você tem que fazer bastante questão para você relaxar e conseguir trabalhar a sua criatividade. E falando em não fazer mais isso, né? Olhando a sua preparação, você continua aí na vida de concurseiro. O que você apontaria que foram os seus principais erros? E o que você acredita também que foram os seus principais acertos? E falando aí, né, do concurso da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, o principal acerto que, inclusive, te colocou aí no topo da classificação. Olha, o principal erro, eu acho que é ser preciosista. Querer fazer resuminho, querer assistir todas as aulas que tem no teu curso, enfim. Eu acho que ser preciosista é um grande calcanhar de Aquiles, porque acaba querendo ver um ponto e esquece o outro. Assim, eu tenho que o ótimo é inimigo do bom. Assim, quer fazer muita coisa, você não pode ficar se dedicando exclusivamente a um ponto da matéria que você nem sabe se vai cair na sua prova. Você quer fazer resuminho à mão, mapa mental, isso tudo já está pronto. Assim, você não precisa inventar a roda, isso tudo já está pronto. Eu acho que se eu tivesse mais no começo, conseguisse mais aproveitar, saber grifar com inteligência, não precisar sair grifando todo. Pega meus livros de 2016, 2017, livrão grande, quando eu estudava por livro, tá todo grifado, assim, não tinha coisa importante ou coisa que não era importante, enfim. A partir de um tempo, assim, de bagagem de estudo, começa a ser menos preciosista e começa
a melhorar mais a sua forma de estudo, render melhor. E um grande acerto, assim, eu acho que é estudar ativamente, leitura, bastante leitura. Eu acho que, como eu disse, a prova é lida, então eu acho que a gente tem que estar preparado para isso, para ler durante 5 horas uma prova, 6 horas, porque eu acho que quem só estuda passivamente vai ter muita dificuldade na hora de ter que parar, ler questões aleatórias, questões de matérias diferentes. Então, quem sabe ler, eu acho que chega com mais tranquilidade, sabe que vai conseguir encarar aquela prova durante 6 horas tranquilamente. E fazer questão, eu acho que fazer e refazer as questões erradas é um ponto fundamental assim, para você testar o seu conhecimento, porque assim, nada se cria, né? Então, lógico que alguma parte da prova vão ser questões inéditas, vão ser questões novas, mas aí paciência, é o que você estudou que vai definir. Mas agora, as questões que você já fez e que, de certa forma, se repetem na hora da prova, quando você faz uma questão mais de uma vez, aquilo te dá uma, assim, pô, já vi essa questão. Aí você marca com segurança e vai para a próxima questão. Eu acho que essa é fundamental, fazer bastante questão e leitura. Daniel, já caminhando para o final da entrevista aqui, para eu poder te liberar para você voltar aos estudos, afinal, estamos com o edital na praça, com o curso que você está estudando foi retomado, já tem data de prova marcada já. Para a gente finalizar, o que você gostaria de aconselhar para quem está chegando agora no mundo dos concursos, iniciando os estudos? Eu gostaria que você deixasse uma mensagem também para aqueles que já estão em busca da tão sonhada aprovação, como até aqui você conquistou a sua. Eu aconselharia cortar determinados caminhos, assim, evita ficar durante muito tempo focado em alguma matéria só, tenta rodar mais, não vai cair do céu a aprovação, isso se você chegar e sentar e ficar esperando a aula passar no celular, enfim, sem nenhum tipo de foco, aquilo ali realmente vai passar longe, e aproveitar as oportunidades que estão se abrindo de tentar migrar para alguma área. De repente, assim, pode até parecer inviável, mas, pô, a polícia vai abrir aí cargo de 2.000 vagas, assim, para quem está desempregado há 4 anos e está estudando há sei lá quanto tempo, cara, é uma vaga, é um excelente salário, assim, eu acho que tem que saber aproveitar esse tipo de oportunidade. E confiar também no estratégia, assim, eu acho que isso é fundamental, e puxando um pouco de sardinha para essa casa, assim, eu me sinto assim completamente grato a toda a ferramenta, todas as ferramentas e a todos os profissionais que aí trabalham, porque assim é de uma excelência ímpar. Eu acho que confiar no material, você conseguir ler um PDF, saber que pô, não vai ter quase nenhum erro, nenhum erro, vai conseguir estudar com confiança no professor, todas as áreas aí, desde jornalismo até o pessoal que faz as trilhas, o pessoal que trabalha no sistema de questões, é tudo interligado, assim, eu acho que isso dá um suporte muito grande. E se realmente confiar e acreditar que, pô, ali já tá dando a faca, tudo de mão beijada, assim. Então, se a gente souber aproveitar esse tipo de coisa que a gente não tinha um tempo atrás, acho que a gente pode ir longe. Daniel, esse merchan não foi combinado. A gente que agradece a confiança, né? A gente sabe aí que a vida de concurseiro acaba quando vem a aprovação no concurso dos sonhos, né? Mas a vida de professor continua e não é muito diferente da vida de concurseiro, não. O professor precisa abrir mão de estar com a família muitas vezes, para estar escrevendo PDF, gravar videoaula. Tá certo que ele é remunerado para isso, mas quanto custa, né? Você tá longe da sua família, ter que abrir mão de certos momentos para poder estar fazendo um material. E são pessoas como você que faz tudo isso valer a pena, né? Mostrar que toda a dedicação do professor, né, está se transformando na realização de sonhos, em conquistas profissionais para outras pessoas, na mudança de vida para as outras pessoas. Isso é muito motivador, não só para os professores, mas para mim também, para toda a equipe da estratégia, ver que a gente participa, né, dessa mudança de vida. E eu digo participa, né, porque não adianta um bom material se não tiver um bom aluno. Eu brinco que a gente é a ponte, mas se não tem um aluno para fazer a travessia, para chegar do outro lado, não tem aprovação. Então, parabéns pela sua conquista, que venha mais essa aprovação aí, mas eu vou querer mais entrevista também para poder falar sobre a sua jornada até aprovação no concurso TCR. E eu vou ficar aqui, ó, torcendo por você, pelo jeito expertise, estudo você já tem, é só garantir que de fato vem uma prova, a prova para você, como dizem, né? Porque eu acho que concurso, eu não gosto muito de falar assim que depende de sorte, né? Mas um pouquinho também faz bem. Então, que venha essa prova aí, venham mais entrevistas também. Obrigado pela oportunidade de externar minha gratidão pelos profissionais aí do curso, para todos os concurseiros que eventualmente podem estar assistindo, que tenham uma motivação a mais e consigam desligar essa entrevista e abrir seu computador para conseguir
estudar mais. Obrigada, Daniel. E para você que está nos assistindo, quiser conferir a entrevista do Daniel por escrito, conferir outras entrevistas, também ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos, é só acessar nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!